Tricolor hoje tem a Copa do Brasil pela frente, é virada de chave, é outra competição. Olha, não pode vacilar, hein? Um confronto com clima de decisão. O Bahia entra em campo para defender a permanência na Copa do Brasil contra o Caxias, fora de casa. Esse é o segundo confronto do esquadrão longe da Fonte Nova nesta edição da competição. Na primeira fase, o time goleou o Motoclube por 4-0 no Maranhão. Rafael Ratão, Cauli, Jean Lucas e Estupinhã marcaram para o Tricolor. O Tricolor foi eliminado 6 vezes na segunda fase do torneio, 5 delas quando esse período da competição ainda era decidido em 2 confrontos. Desde então, o clube não foi mais eliminado na segunda fase da competição. Chegou a avançar 3 vezes até as quartas, em 2018, 2019 e 2023, repetindo sua melhor campanha na história. Mas no ano passado foi eliminado pelo Grêmio. O confronto promete ser difícil e o Bahia tem a missão de voltar para Salvador com mais uma vitória e classificado para a terceira fase do mata-mata nacional. Bora, Caxias e Bahia, um jogo bom, né? Copa do Brasil é sempre uma competição gostosa, essa fase é aquela coisa de mostrar mesmo para que veio e vamos ver como tá o time do Rogério Ceni, né? Exato. Na antiguidade é posto, pode ficar à vontade. Olha, Ju, é sempre um jogo difícil em Caxias. O Caxias está classificado para o quadrangular final, né, do Campeonato Gaúcho. É um jogo que tem que ter organização tática, evidente. A parte técnica sempre está presente, mas é um jogo de força mental e força física. No futebol não é só organização tática que ganha e parte técnica. Quem ganha duelo individual tem maior chance de ganhar o jogo. Quer que eu fale de duelo individual? Eu vi no jogo Bahia e CRB, por exemplo, lá fora, tanto o Cauli quanto o Everton ter muita dificuldade com a marcação homem a homem que foi feita neles e cedendo, né? Perde a posse de bola, não volta para marcar, cai no chão. Então a equipe tem que ter essa parte do embate, né? Quem ganha mais no jogo aéreo, quem dribla, quem faz mais desarmes, quem ganha mais bolas divididas, tudo isso influencia dentro de um jogo com essa característica. Porque a parte tática vai estar arrumada dos dois lados, mas tem que ter esse espírito de decisão. Argel é um treinador que inflama a sua equipe. O futebol gaúcho naturalmente já gosta desse tipo de jogo. É um jogo que não tem vantagem. Se empatar, vai aos pênaltis. É lucro para o Caxias levar o jogo para os pênaltis, é vantagem para ele, porque ele é uma equipe que sabe que é inferior, então a chance também de ele passar do Bahia. Então é um jogo com espírito de decisão, e o Rogério sabe muito bem disso, já vivenciou isso bem, mas tem que fazer com que os jogadores acreditem que esse tipo de comportamento influencia no resultado. Eu vi o jogo do Vasco na Copa do Brasil e vi que o Vasco passou muito perto de perder do Água Santa. É o tipo do jogo perigoso para quem é visitante. O Vasco foi mandante. Mas veja que é um jogo só, é um regulamento que é muito próximo da desclassificação dos times maiores, porque o time menor, às vezes, com menor estrutura, com a folha salarial inferior, faz um esquema de jogo para empatar. E, às vezes, uma bola pode até ganhar o jogo. Então, o que a gente tem nesse jogo contra o Caxias é uma partida extremamente perigosa. Bahia joga uma partida só, todo mundo está jogando assim nessa segunda fase, é o regulamento, e com uma possibilidade de penalidades máximas. Tanto é que ontem o Argel treinou muito cobrança de pênalti. Passou o dia treinando pênalti com os seus jogadores. Ou seja, há uma tendência de querer empurrar o jogo até o final com um empate em 0-0 ou o que for possível. Fato é que o Bahia é melhor time. Agora, eu temo pelo conjunto que o Bahia não tem, de estar repetindo o time, porque isso não está sendo possível graças ao planejamento de Rogério Ceni, que eu não questiono. Cada um tem um planejamento e o resultado é que vai dizer. Eu não posso contestar o que está dando certo. No Campeonato Baiano é líder, na Copa do Nordeste é líder, está classificado na Copa do Brasil. Então, é um planejamento que, na prática, vem dando certo. É uma temeridade, porque numa hora que precisar de um jogo grande,
certo? Pode dar errado essa falta de entrosamento. Vejo que o Cauli desse ano não é o do ano passado, e isso é questão de ritmo de jogo, de entrosamento e também de preparação física, que pode estar ainda um pouco abaixo. Mas entendo que é um jogo extremamente perigoso, não pela qualidade das duas equipes, mas pelo momento que eu estou vendo de um jogo único, com a possibilidade de ir para o pênalti na final do empate. Concordo com os amigos, jogo dificílimo hoje à noite lá no sul do país. Jogo único, jogo de mata, não é nem mata-mata, por causa desse regulamento da CBF, um sorteio que privilegiou o Caxias por jogar em casa, num jogo onde o Bahia não tem a vantagem do empate. E a tendência é que, claro, o Rogério Ceni vai colocar força máxima em campo, mas como o Márcio falou, o Bahia não está entrosado. Então isso pode dificultar as ações do próprio time. Em relação ao Caxias, o Agel Fux é um treinador retranqueiro, que com certeza deve jogar ali por uma bola ou por um empate, sabendo da qualidade do Bahia. Vale ressaltar que o Caxias vem de 5 jogos sem perder, são 4 vitórias e um empate, então vem com a moral em alta, um jogo dentro de casa, jogando por uma bola, e nós já vimos o Bahia ser eliminado assim na Copa do Brasil, para o River do Piauí, tomando 1-0. Então, hoje, é entrar ligado os 90 minutos, porque uma bola só pode definir a partida, Ju. O Rogério fala muito que não tem um time titular, apesar de a gente estar acompanhando essas mudanças que ele faz e sabe qual é a base dele, com Marcos Felipe, com Arias, Canu e Cuesta, Juba, Caio Alexandre, Jean Lucas, Cauli, Everton Ribeiro, e aí na frente, às vezes, ele oscila entre um Ademir, um Tassiano, o Everaldo, enfim. Tem Biel, tem Biel. Tassiano, né? É o atacante titular, absoluto. Mas essa é a base dele, né? Pode aparecer alguma novidade para esse jogo, um Rezende? Pode né? aparecer Rezende na lateral esquerda, não vou estranhar, não. Ele vai colocar um jogador que segure mais um pouco ali. Eu acho que o problema que o time do Bahia tem é muito mais de ordem defensiva. Quando o Bahia está no campo adversário e perde a bola, por isso que às vezes a gente vê o Cuesta e o Canu quase que na intermediária do time adversário. Por quê? Porque quem joga próximo e toca a bola, você tem que estar com um grupo próximo. Porque se você perder, você está perto para poder roubar de novo. Que é um pouco arriscado. É arriscado. É um estilo de jogo arriscado, mas quem propõe o jogo tem que ser assim, porque se você ficar atrás, você dá espaço para a transição. Então, essa recomposição está sendo um problema, porque às vezes o Bahia sofre contra-ataques justamente por isso aí que o Delcio está colocando. Né? Guardadas as devidas proporções, no fim de semana agora teve o clássico Manchester City e Liverpool, e que eu vi as pessoas comentando muito sobre isso, que justamente por ter essa questão ofensiva, como o Bahia tem, o Leicester City também sofria na transição defensiva. Então, não tem a mesma qualidade técnica dos jogadores, óbvio. Exatamente, mas às vezes o Guardiola joga com 4 zagueiros, justamente para sustentar alguma coisa atrás. Por isso que eu acho que o Rezende vai jogar esse jogo. É um jogador que segura mais, o Bahia sofre menos, porque o Juba, a natureza dele, a índole dele de jogar é ofensivo, ele vai também à frente, o Rezende já segura mais. Vamos ver então, né, como é que está o time do Rogério Ceni para essa partida de hoje. Mesmo com um time misto, o Bahia conseguiu sair na frente na semifinal do Baianão contra o Jequié. No finalzinho da partida, David Duarte marcou de cabeça e garantiu a vantagem do empate para o esquadrão no jogo de volta, que será neste sábado. O triunfo também foi importante para manter o tricolor na liderança geral do campeonato, com o benefício de jogar a segunda partida de uma possível final na Arena Fonte Nova. A gente arriscou um pouco no final, que a gente achava que o triunfo seria importante para manter a vantagem que a gente conquistou. Então a gente lutou tanto na fase de classificação e não poderia tentar abrir mão dessa vantagem, né? E agora daí a gente leva a decisão no sábado que vem, dentro do nosso estádio, com a presença do nosso torcedor, que ajuda bastante, um gramado diferente, eu acho que pode favorecer a gente. Com o resultado, o esquadrão chega ao 5º triunfo seguido como visitante e vai com moral para o Estádio Centenário, onde encara o Caxias nesta terça pela Copa do Brasil. Nós sabemos que temos que viver jogo a jogo. Nós temos um adversário muito difícil amanhã, temos essa sequência de triunfos, vamos entrar confiantes para o jogo de amanhã, para poder conseguir mais um triunfo e manter mais longínqua essa sequência de... Mas o retrospecto do confronto pesa contra o esquadrão. Nas 3 vezes que enfrentou o Caxias, o Bahia nunca venceu. São 2 derrotas e 1 empate. E nessa segunda fase da Copa do Brasil, a vaga ainda é disputada em jogo único, mas sem a vantagem do empate para o visitante. Então, se não quebrar o tabu no Centenário, o tricolor terá que decidir a vaga nos pênaltis ou, em caso de um novo tropeço, estará eliminado da competição.
Jogo da nossa vida, temos que encarar como realmente uma final de campeonato, porque não teremos outra oportunidade. Nessa fase ainda é um jogo só e ainda tem um regulamento que nós não temos a vantagem do empate, então temos que realmente encarar como uma final para poder sairmos classificados. O retrospecto não anima muito, mas tabu foi feito para ser quebrado. É um retrospecto curto, né, Gil? Nunca mais se encontraram, né? Essas manchetes são ótimas, porque todo mundo fala, olha, o Bahia nunca ganhou do Caxias. 3 jogos há 1000 anos. 2 empates, né? Então tem, desde 1931 que o Bahia não ganha do Caxias. Mais ou menos isso. Mas tem que ter um cuidado, jogar lá, como vocês bem alertaram, não é fácil, né? A gente até conversava em off aqui sobre essa falta de sequência da equipe, que é um paradoxo, o torcedor está incomodado, mas a gente tenta entender, por exemplo, nesse momento, né, era impossível ele colocar o time que jogou sábado, jogar hoje, assim, né, porque a logística ruim, desgaste de viagem, mas claro que a falta de repetição faz com que o Bahia, né, não tenha hoje um time organizado ainda taticamente. Entrosado, não tem um time que jogue hoje, assim, vários jogos repetidamente. Isso faz com que, na minha avaliação, o Bahia tem dificuldades nos grandes jogos e vejo dificuldades inclusive no próprio Bavi, mas esse é um outro assunto. Eu acho que quando você, e tem que se fazer, claro, uma análise de grupo muito mais extensa na parte de fisioterapia, na parte de todos os exames hoje que estão à disposição do treinador, para dizer, olha, esse jogador aqui já está estourado, esse aqui está perto e tal, isso não se discute. Agora, quando a bola rola, o torcedor não quer saber nada disso. O torcedor quer saber quem é que vai estar em campo. Teve um jogo do Bahia de Feira que um bocado de gente me ligou da imprensa de lá, Márcio, o Everton Ribeiro vai jogar? Quer dizer, para o torcedor ele é a grande atração. É claro que tem outros jogadores bons. Então, para o torcedor, ele quer o time completo sempre. Não vai ser sempre possível. Mas é importante que você repita o time muito mais vezes do que o Rogério está fazendo. Mas é só questão de opinião. Eu acho que ele vai continuar fazendo esse rodízio. Isso daí não vai alterar. Você vê que ele correu o risco numa semifinal, o Bahia arriscou de ir ali com um time, claro que o Jiquié, o Bahia sabe, mas às vezes um time do interior cresce. Ele entrou ali com o time B e depois colocou os titulares, né? E o Bahia ganhou o jogo, ele fez o inverso, né? Enquanto o Jiquié colocou os reservas, que são inferiores aos que jogavam, o Bahia ficou mais forte no segundo tempo. Deu certo, fez o gol no finalzinho de bola parada. São os riscos. Mas olhe bem, o Caxias pega o Bahia hoje e o Grêmio no final de semana. Lá no Caxias, você acha que ele acha quem é mais forte, Bahia ou Grêmio? Ele acha que é o Grêmio. A verdade é essa. Mas o jogo do Bahia vale 2 milhões e 200. Sim, mas eu estou dizendo para a cultura local. Claro. Né? O Grêmio tem mais. Então, ele vai com uma certa sede, acreditando que pode também surpreender. O Bahia tem que ter muito cuidado nesse jogo, por tudo que envolve. O ambiente é sempre desconfortável, não é aquele jogo tão técnico de bola de circulação que o Bahia tem que impor isso, né? Que a equipe é boa. O Bahia, quando tem a posse de bola, entra no campo adversário. Se der espaço para eles circularem, se mexer, vai criando uma chance atrás da outra. Mas tem que respeitar um adversário que é perigoso também. A questão do rodízio, Ju, a gente tem que saber até quando. Porque a reta final do Campeonato Baiano está chegando, não vai ter mais onde rodar. Depois do Jequié, provavelmente as finais do Bahia avançando, Bavis. E a pergunta que eu sempre faço e falo aqui para vocês, nessa linha do que o Rogério está falando, de segurar tal, mas aí, dando Bavi, numa final de Campeonato Baiano. Isso, vai colocar Adriel de novo? Com a Copa do Nordeste junto, ele vai botar time misto? Tem uma declaração.